do Tamix 24, aqui no nosso quadro de superação, onde várias pessoas têm participado. Você que deseja participar com a gente, pode mandar a sua história, que teremos o imenso prazer de compartilhar. Você pode mandar para o e-mail, que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, ou então para o WhatsApp, que eu vou deixar aqui também no link da descrição, ok? E hoje eu vim aqui contar algo para vocês que eu passei na minha vida. Então hoje a história de superação é minha. Sejam muito bem-vindos, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, porque isso é muito importante para nós. Quando eu era criança, eu era bem diferente. Em alguns momentos eu não sabia o porquê que as pessoas me tratavam de forma diferente. Porque na minha cabeça eu era uma criança normal, e era uma criança normal. É claro que diferente das outras, que as pessoas percebiam isso e faziam questão de demonstrar com o olhar. Até então aquilo não me atingia, afinal de contas eu era só uma criança. Mas eu lembro que alguns questionavam, porque eu fui criado pela minha avó, e algumas pessoas questionavam, e isso incomodava ela de certa forma, só que ela relevava. Passei por alguns conflitos dentro da família, e foi difícil para mim. Inclusive teve uma situação em que teve uma briga entre eu e o meu avô. A minha avó, ela interferiu nessa briga. Uma coisa que até hoje eu lembro e assusto como aquilo tomou aquela proporção, aquela discussão entre nós dois. E eu lembro que ela separou essa briga, mas aí ele me expulsou de casa. E eu fiquei sem saber o que fazer naquele momento, porque imagina você, eu era tão novo, eu era criança ainda. Eu acho que eu tinha 9 ou 10 anos na época. E aí minha avó me levou para casa de uma amiga dela. Eu já havia presenciado violência dentro da minha casa, agressões físicas, verbal, e tudo aquilo me perturbava de certa forma, até que eu cheguei nesse ponto também de discutir com meu avô, brigar com ele. Foi uma situação muito difícil. Mas aí, graças a Deus, a minha avó conseguiu resolver aquela situação e me trouxe de volta para casa. É claro que eu vim para casa com muito medo, afinal de contas eu tinha sido expulso, então eu estava com medo, né, de algo acontecer. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu. E aí, na sociedade, naquela época, por ser diferente, eu sofria muita rejeição. Algumas pessoas olhavam diferente, comentavam, e isso era ruim. Quando eu cheguei na minha fase de adolescente, eu comecei a entender isso, eu comecei a sentir o peso da rejeição, comecei a sentir o peso do preconceito de verdade. Foi uma situação ruim, foi aí que eu comecei a sentir aquela dor de ser menosprezado, de ser desprezado, de, às vezes, chegar perto de uma pessoa, a pessoa se retirar por não querer ser meu amigo, não querer que eu estivesse ali por perto. Já passei também por situações da pessoa não querer andar perto de mim para não ser falada, para não ficar comentando como ela estava andando com o gayzinho, como ela, para alguém não pensar que ele estava tendo um caso comigo. Eu não entendia isso na época, comecei a entender isso, isso começou a ser uma dor, isso começou a causar dentro de mim uma dor muito grande. Teve um momento em que eu fui agredido, eu sempre guardei isso para mim, nunca fui de me vitimizar por causa disso. Cada um tem as suas dores, cada um tem a sua história e nós temos que respeitar isso. E estou aqui hoje compartilhando com vocês. E aí chegou uma fase da minha vida em que aquilo começou a fazer um efeito muito forte, ficou muito intenso dentro de mim. E eu lembro que eu comecei a ficar sozinho demais. Eu gostava de ficar sozinho demais. Eu chegava da escola, eu ficava num quarto que tinha aqui em casa, hoje em dia não tem mais esse quarto. Eu ficava nele preso, sozinho. Eu não gostava que ninguém entrava nesse quarto. Eu ficava ali. Eu lembro que eu estudava no período matutino, aí o período da tarde eu ficava todo nesse quarto. Quando eu não estava assistindo TV, eu ficava nele, ali, em silêncio, isolado, no escuro. Não gostava que acendia a luz, queria ficar ali. Tudo isso aconteceu porque eu não sabia expressar quem eu era de verdade por dentro. Eu não tinha com quem conversar, não tinha com quem eu falar realmente quem eu era, o que eu sentia. E todo esse preconceito que eu sentia, toda essa rejeição,
isso, naquele momento em que eu fiquei sozinho, me causou um grande ódio. Eu sentia ódio de mim mesmo por ser diferente. Eu sentia ódio das pessoas por me tratar diferente. Já tive pensamentos de suicídio. Graças a Deus, nenhum deles eu levei adiante. Mas era uma dor tão intensa, era uma dor tão forte que eu sentia assim, vontade de suicidar. Tudo o que estava acontecendo comigo me colocou ali naquele quarto escuro, sem querer comunicar com ninguém, sem querer ver ninguém. Eu ficava ali o tempo inteiro, com ódio, com raiva, com ira. Para mim a vida tinha perdido sentido, eu não queria mais existir, eu não queria mais viver. E assim, eu me sentia bem ali. Eu me sentia bem preso ali naquele quarto, naquele escuro. Quando a minha avó entrava ali para me impedir para fazer alguma coisa, eu tinha raiva, eu tinha ódio, eu queria responder de forma áspera, porque eu não queria sair dali, de forma alguma. E isso aconteceu quando eu tinha por volta de 13 anos. E chegou um momento em que a minha avó, ela me chamou para ir para a igreja. E eu lembro que eu olhei para ela e falei, eu não vou, eu não quero. Ela permaneceu um tempo olhando para mim nos meus olhos. Eu entendi que ela estava preocupada comigo. Ela viu a situação em que eu estava, só que ela não sabia como me ajudar. Porque naquela época não existia tanta ajuda como tem hoje em dia para as pessoas que têm um quadro depressivo. Naquela época as pessoas não entendiam muito sobre isso. E ela sabia que eu estava precisando de ajuda, mas não sabia o que fazer. E eu lembro que ela parou um instante, olhou para mim e falou, você precisa de Deus. Eu parei, virei as costas para ela, voltei pro quarto. Ela saiu, foi para a igreja e quando ela saiu, eu me senti sozinho ali. Já estava sozinho, né? Já me sentia sozinho há um bom tempo, mas aí eu parei para refletir sobre o que ela falou, que eu precisava de Deus. Eu entendi naquele momento que eu precisava de ajuda. Eu estava em uma situação onde realmente eu precisava de ajuda. E eu tive uma crise de choro tão grande, tão grande. Eu senti um vazio, eu me senti tão longe, sabe, tão distante de tudo, de tudo. Eu me senti tão sozinho, sem ninguém. E ali eu me dei conta do quão longe eu estava de Deus, das pessoas, da família, de tudo. Eu estava realmente preso ali, naquele quarto escuro. E aí me deu aquela crise de choro. Chorei muito, muito. E eu lembro que dentro de mim eu pedi ajuda para Deus. Gente, eu não estou vindo aqui falar sobre religião. Eles passaram seus dias e eu tenho uns vizinhos que são evangélicos. Aí eles vieram até a minha casa com um grupo de pessoas e oraram aqui em casa. E me convidaram para ir à igreja. Então eu resolvi ir para a igreja. Quando eu fui, foi bom. Foi muito bom para mim. Como eu estou falando aqui para vocês, eu não estou aqui para falar de religião para ninguém. Estou falando que eu estava passando por uma depressão, precisava de ajuda e apareceram essas pessoas exatamente nesse período e me ajudaram. Eu fui para a igreja, foi uma fase muito boa para mim. Aquilo que eu sentia, aquele ódio, aquele rancor, aquela infelicidade, aquela vontade de não viver mais, aqueles pensamentos de suicídio, aquela vontade de não viver mais, aquilo passou, ficou para trás. Realmente Deus entrou na minha vida e fez uma mudança. Sim, gente, Deus fez uma mudança na minha vida. Eu precisava de ajuda e Deus me ajudou naquele momento. Não só naquele momento, nem em todos os momentos Deus está com a gente nos ajudando. Mas estou aqui falando no quadro de depressão, então estou especificando nesse sentido. E isso foi muito importante para mim. É uma coisa que vou levar por toda a minha vida. Aquele momento ficou marcado. E eu tive uma ajuda de Deus. Quem está passando por um quadro depressivo, ela precisa de ajuda. Precisa de ajuda profissional. Precisa de ajuda espiritual. Eu, graças a Deus, superei aquela depressão. Foi uma fase difícil, passou. Depois disso, é claro que continuei vivendo preconceitos na minha vida, continuei passando por algumas outras situações difíceis, mas nunca voltei àquele estado em que eu estava. Aprendi a encarar as coisas de frente, aprendi a seguir a vida
tive mais forças para poder encarar as situações. Porque a vida é difícil para todo mundo, não só para mim, para todos. E foi uma fase em que eu aprendi muito. Sou muito grato a Deus por isso. Muito grato também às pessoas que me estenderam a mão e me ajudaram naquele momento em que eu precisei. E é isso, gente. Queria compartilhar isso com vocês. Se você está passando por uma situação assim, confie em Deus, acredite em Deus e procure também uma ajuda profissional. É muito bom conversar com um profissional. Expor para ele aquilo que você está sentindo dentro de você. Não fique isolado. Não pense que não tem solução para o seu problema, porque tem. Tem sim. E não desista de você. Não desista de você. O primeiro passo é você querer. Você precisa querer. E aceita a ajuda que vem para você. Gente, foi isso. Muito obrigado por ter estado com a gente até aqui. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente até agora. Muito obrigado, tá bom? É muito bom ter vocês aqui para compartilhar essas histórias com vocês. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!